vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Eu quero pedir a você, irmão, primeiramente cumprimentando com a paz do Senhor, pedir que se coloque em pé para começarmos esse culto adorando e louvando ao nosso Deus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Aleluia. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A paz do Senhor, meus amados. Desejo que seja uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Te convido neste momento então para nós agradecermos a Deus por mais essa oportunidade, por mais este momento. Tenho certeza absoluta que cada um de nós hoje aqui tem algo para agradecer, né? Só o fato de estarmos aqui já é um dos maiores motivos que Ele mais uma vez Ele nos dá a oportunidade de podermos agradecê-lo, de podermos aqui adorar e bendizer o seu santo nome. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus por você estar aqui hoje. Senhor, estamos na tua presença, onde eu quero te agradecer. Quero, Senhor, te louvar com o meu coração, com a minha alma, te agradecer pela tua misericórdia, por esta oportunidade que mais uma vez tu me concedes. Muitas vezes, Senhor, em função do nosso dia corrido, dos nossos afazeres, da nossa busca por proporcionar um bem-estar à nossa família, nós não separamos um minuto sequer para te adorar, para te louvar, para te agradecer pelas tuas bênçãos, pela saúde, pela vida, pelo trabalho, pela família. Então, neste momento, Senhor, nós estamos te agradecendo por tudo que tu tens feito, tudo que tu tens nos dado, tudo que tu tens nos proporcionado.
peço que também a continuação deste culto de adoração a Ti seja uma bênção e que possamos sentir a Tua presença em nosso meio. Possamos, Senhor, sentir o agir do Teu Espírito Santo em cada coração, no meio de cada família hoje aqui representada. Desta forma nós Te louvamos, no nome do Teu Filho Jesus, ó Deus. Amém. Queiram estar assentados, nós vamos, nesse momento, juntamente com o grupo, fazermos um louvor da nossa harpa cristã. Pode ser, irmãos? 36. Então, o hino da nossa harpa cristã de número 36, o Patrick vai estar colocando na tela. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa e vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, pra os braços seus fugir. É fiel sua vinda certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem bem cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. A paz do Senhor, meus irmãos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé na presença do Senhor. Irmão João, presbítero irmão João, por gentileza, com a leitura da palavra do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que estamos aqui para nos alegrar mais uma vez na presença do Senhor. Vamos ler um texto aos Colossenses, Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3 a 6. Graças a Deus.
Nos diz assim a palavra de Deus: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Amém. Vamos orar ao Senhor. Quantos precisam receber de Deus algo nesta noite? Quem não precisa, né? Quem somos nós sem Deus, sem algo que vem de Deus? Todos poderão manifestar levantando as suas mãos e nós iremos orar uns pelos outros. Nosso grande e poderoso Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que estamos aqui, Senhor, para Te adorar, ouvir, Senhor, de Ti a Tua palavra. Seus servos estarão, Senhor, trazendo a mensagem desta palavra do Evangelho, Senhor, que as boas novas, são muitos que aqui estão, Senhor. Tu pode, com as Tuas mãos santas que estão estendidas, Senhor, para abençoar, contempla, Senhor, as necessidades de cada um, Senhor, e opera maravilhosamente nos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigado, irmão João. Eu gostaria de saber nessa noite se temos alguém que nos visita pela primeira vez. Temos uma mão levantada aqui. Faça um sinalzinho, mais alguém? Mais alguém nos visita pela primeira vez? Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Amém? Então A filha do irmão Nilson está onde? Que Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda em nosso meio. Está no segundo melhor lugar da terra, porque o primeiro, o segundo, meu pastor Isaír, é a nossa casa, né, pastor? E aqui é o segundo. Esse aqui é o nosso pastor, estará ministrando a palavra do Senhor. Para quem não conhece, o pastor Isaír é o segundo vice-presidente, é o vice-presidente, aliás, do campo de Chapecó. Então nós louvamos ao Senhor. E você pode dar um abraço no seu amigo, dê uma palavra de vitória com muito carinho, em nome de Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Tome seu assento na presença do Senhor. Tá certo, então, glória a Deus. Então, a Ana Júlia e a Heloísa são de Vacaria.
Eu espero que não seja colorado ou flamenguista, está tudo certo, né? Deus abençoe. Com muito carinho nesse momento, eu gostaria de convidar a recepção para nós fazermos o trabalho das ofertas. Eu gostaria que você ofertasse na casa do Senhor com muito carinho aquilo que está ao seu alcance, aquilo que Deus colocar no seu coração. Quando nós ofertamos na casa do Senhor, eu tenho certeza que Deus ele está olhando para isso. Quando as nossas ofertas, os nossos dízimos servem para manter a obra de Deus, serve para que nós estejamos aqui pregando a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor. Sei que se eu te obedecer e se tua voz eu ouvir e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei. Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Antes de nós ouvirmos aqui os testemunhos, eu gostaria de fazer uma leitura rapidamente aqui. Você pode permanecer da forma que você está. Apocalipse capítulo de número 3 e versículo de número 20. Diz a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Rapidamente aqui, eu não quero me estender muito, mas eu tenho certeza que foi a permissão de Deus que te trouxe aqui nesse lugar. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus, alguém que não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador. Eu gostaria que se colocasse em pé essa pessoa. Tem alguém aqui que precisa modificar a sua vida? Que precisa
de uma virada de 180 graus na sua vida, que não está bacana, não está bom, e precisa que Deus coloque a mão. Tem alguém para aceitar Jesus aqui nessa noite? Eu gostaria que se colocasse em pé essa pessoa que porventura ainda não aceitou Jesus na vida. O Senhor está aqui nessa noite através do Espírito Santo de Deus. E Ele está te dando uma oportunidade. Talvez você só frequente a igreja, você só venha no culto, mas ainda não entregou realmente a sua vida ao Senhor. Eu gostaria que se colocasse em pé. Temos alguém aqui hoje para aceitar Jesus? Está finalizando o ano e talvez seja uma oportunidade para você começar uma nova história na sua vida, um novo tempo. Não temos ninguém nessa noite para aceitar Jesus? Tá certo, então. Bom, Júlio, por gentileza, aqui com as campanhas. Logo em seguida, o pastor Lima estará orando pela sua vida e pelos pedidos de oração. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Tenho 2 testemunhos aqui para compartilhar. E também quero dar um testemunho nesta noite. Quero convidar aqui a minha esposa Maiara, por favor, amor. Enquanto ela vem aqui, eu já vou lendo os testemunhos que eu tenho aqui. Que diz assim: aqui estou para dar o meu testemunho. Hoje é o último dia da minha campanha. Quando comecei, mal conseguia pôr o pé no chão, pois tinha um deslocamento de nervo e artrose no tornozelo. E o médico me falou que eu ia ter que acostumar com a dor. Mas graças a Deus, o pastor José orou e me deu a bênção. Hoje estou caminhando sem dor. Esse testemunho não tem nome, mas para a honra e glória do Senhor, aplauda ao nosso Deus, por gentileza. Glória a Deus. O segundo testemunho diz assim: hoje quero dar meu testemunho de agradecimento. No dia 14 de dezembro de 2017, dei entrada na minha carteira de motorista. Porém, só comecei as aulas em fevereiro. Foi aí que deu início a uma tremenda luta. Tive muita dificuldade, meus instrutores não tinham paciência, falavam para mim desistir, pois não ia conseguir. Em casa, enfrentei lutas com meu esposo. O tempo passou, parecia que tudo acontecia para mim não conseguir. Foi então que parei por um tempo. Iniciei uma campanha com o propósito de dar o meu testemunho e uma oferta em agradecimento a Deus. Voltei para a autoescola e consegui terminar as aulas dia 19 de novembro, fiz o teste e passei na habilitação para moto e de carro no dia 29 de novembro. Voltei na autoescola para marcar um novo teste, no de carro reprovou. Aí voltei para a escola para marcar um novo teste. Foi quando o dono me falou que tinha perdido a carteira de carro, pois só tinha de novo, tinha passado dia 18 de dezembro, o novo teste. Então ela teria passado o prazo, que o prazo é o máximo 1 ano para poder tirar a CNH, o tempo máximo de processo. Fiquei tranquila, era quinta-feira, dia de ir para a igreja para mais um dia da minha campanha. No início do culto, o irmão Eduardo falou se tinha alguém que por algum motivo estava triste, angustiado por algo que não tinha dado certo. Este ano se avalia a pena e trazia benefício era para a luta. Se não era para esquecer, porque aquela palavra era para a irmã. No outro dia fui na delegacia, falei com o examinador o que estava acontecendo e ele me disse que faria um teste extra no dia 12 de dezembro, portanto, antes de vencer o prazo limite para terminar o processo da CNH. Como de costume, levantei na madrugada do teste e entreguei nas mãos do Senhor, e que a vontade dele fosse feita, mas convidei ele para ir comigo. E por honra e glória do Senhor Jesus, eu passei no teste. Hoje deixo minha testemunha, meu testemunho e minha oferta, meu Senhor, por tudo o que tem feito por mim, e é o irmão Eduardo pela palavra que me trouxe. É o testemunho da Rosimar e é para a honra e glória do Senhor. Aplauda o Senhor, amados.
Eu convidei aqui a minha esposa para estar aqui ao meu lado nesse testemunho, porque eu creio que o Senhor vai nos dar força até para contar esse testemunho. Mas primeiro eu quero agradecer a todos que oraram por nós. Eu tenho certeza que se estamos aqui de pé hoje, foi porque muita gente orou por nós. E eu não vou fazer menção, não vou fazer o nome de ninguém, por uma infelicidade talvez esquecer de alguém. Mas teve muitas pessoas que oraram por nós, sentiram talvez a mesma dor que sentimos. Mas o Senhor em momento algum nos desamparou. Em todo o tempo Ele estava no comando de tudo. A minha esposa e eu esperávamos o nosso segundo filho, um homem. E no dia 19 de novembro, aliás, no dia 20 de novembro, ela não sentiu mais o nenê mexer na barriga dela. E o nenê, ele se movimentava muito, ele não parava quieto, estava toda hora se movimentando na barriga. E ela estranhou. Mas antes disso acontecer ainda, o Espírito Santo já tinha falado no coração dela que aquele nenê ela não teria nos braços. Mas ela guardou aquela palavra para ela. Ela não compartilhou comigo, porque ela sabia que ali se cumpriria um sonho meu e dela. No dia 21 de novembro, ela cedo da manhã, ela me falou: amor, eu tô preocupada, o nenê não está mexendo. Eu falei: não, tá tudo bem, por algum motivo ele tá quieto, mas tá tudo bem. Aí ela tentou entrar em contato com o médico, não conseguiu. E daí eu falei para ela: não, então a gente vai até lá no doutor, vamos lá e vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos fazer uma ultrassom para a gente ter conhecimento do que aconteceu. Mas até então no meu coração eu achava que estava tudo bem, né? Porque há uns 5 dias antes de acontecer isso, a gente fez uma ultrassom e o doutor falou o seguinte, que de tanto a criança girar para o mesmo lado, o cordão estava torcido. Mas que isso não era ao nosso entender, não era uma situação para a gente preocupar agora, era para uma situação lá no final da gestação, talvez tivesse que adiantar o parto, sabe? Então a gente recebeu aquela palavra, mas no nosso coração não ficou, né, com aquela preocupação. Mas não, quando ela foi lá e fez o exame, ela descobriu que o nosso bebê estava em óbito, porque quando ele era muito pequeno, ele girou tanto na barriga da minha esposa que ele fez 2 nós no cordão umbilical. E um dos nós tinha se fechado. E aquele momento, eu confesso aos irmãos que o nosso chão foi embora. Isso foi numa quarta-feira, né? O nosso chão foi embora. A gente não tinha mais forças, não sabíamos mais o que íamos fazer. Passamos na escola da nossa filha, levamos ela para casa, não contamos para ela naquele momento, porque a gente não sabia nem como ia fazer isso, porque também era o sonho dela. Ela já tem 9 anos e entende muito bem o que estava acontecendo, só no olhar para nós, porque ela chegou na avó dela e falou: vó, papai e a mamãe tem alguma coisa, eu não sei o que é, mas tem a ver com meu irmãozinho, porque eles foram no médico e agora eles estão com cara de quem está chorando. Eu vou falar um pouquinho de mim, porque assim, de segunda para terça, quando o neném não mexeu mais, eu fiquei a madrugada inteira sem dormir. E como a gente sabe que os propósitos de Deus não são os nossos, eu sabia que o nenê já não estava mais vivo, porque a mamãe conhece o seu filho, né? E quando foi 3 horas da manhã, eu me ajoelhei e falei para Deus que a gente sabe que os filhos nossos não são nossos, são herança do Senhor. E que se não fosse da vontade dele, que ele levasse o nosso filho, porque se fosse para ele estar nesse mundo que a gente tem hoje para estar sofrendo, que ele o levasse.
porque eu tenho certeza que lá do lado dele, ele estaria melhor do que aqui conosco. No entanto, que quando eu fui no médico, eu já tinha a certeza disso, que até eu não deixei o Júlio junto comigo, porque eu já tinha isso no meu coração, que Deus já tinha falado comigo na última consulta que a gente teve no médico. E quando a gente veio para casa e retornou do médico, já era meio-dia. O meu marido, que é um homem de muita fé, falou para mim assim: vamos orar, que eu tenho certeza que até a hora da gente ir no hospital, para a gente fazer os procedimentos para poder tirar o nenê, Deus pode fazer um milagre. E Ele pode trazer a vida do nosso filho de volta. E daí eu tive que ter forças e falar para ele que não é desse jeito. Porque Deus não, eu acredito que não foi Deus que me deixou acordar a madrugada inteira. A gente sabe que a gente trabalha com o bem e com o mal. E eu tenho certeza que foi o inimigo que ficou a madrugada inteira me incomodando, por causa que ele está sempre ali, lançando setas e falando ao nosso ouvido. E acredito que as coisas foram resolvidas quando eu decidi entregar e deixar na mão dele a vida do nosso filho, que foi quando eu consegui dormir. E quando a gente foi orar de meio-dia, que ele falou pra gente fazer essa oração para ver se Deus podia fazer o nosso filho viver, eu falei para ele que não, que a gente não ia fazer isso, porque Deus sabia da vontade do meu coração, sabia da vontade do coração dele, e que se fosse da vontade dele, ele teria feito o meu filho ressuscitar na hora do ultrassom, ele estaria vivo. Então eu tenho a plena certeza no meu coração que se Deus tomou essa decisão, foi porque era melhor. Porque às vezes a gente não ia conseguir entender as consequências da gestação, ou até onde isso iria, ou quando essa criança nascesse, as consequências que ela teria. Porque hoje eu perdi ele com 24 semanas, mas eu poderia perder ele com 42. Então seria mais sofrido. Então eu entendo que a gente confiar em Deus e a gente entregar na mão dele é o melhor. E a gente deixar que um dia após o outro, Ele vai dar o melhor para nós. E a gente entregando tudo nas mãos dele, fica tudo tão mais fácil da gente suportar e da gente carregar, o fardo se torna mais leve. Porque eu reconheço que eu, como filha, eu sei que Ele tem o melhor para mim. E quando a gente consegue colocar na nossa vida que a gente somos filhas de um Pai tão grande, tão generoso, a gente entende que a gente não passa nada por acaso. Ele não vai dar um fardo que a gente não pode carregar. E quando for o melhor, Ele vai nos entregar. Para a honra e glória do nome dEle, eu tenho certeza disso. No entanto, que eu espero que daqui a 6 meses eu possa estar testemunhando que eu estarei grávida de novo e que vai vir uma criança com saúde e que vai ser uma herança dEle que eu vou cuidar com muito amor. Amém? Eu tô rindo aqui porque o pastor falou que é 2 e eu recebo porque meu sonho é ter gêmeos, sim. Mas amém, amados. E no decorrer dos dias, a gente viu o agir de Deus diariamente. Quando a gente foi para o hospital, que a Maiara estava internada lá para ter a indução ao parto normal, que seria um método menos dolorido, ela ficou recebendo diversos medicamentos das 9 horas da noite até as 10 horas da manhã. E as enfermeiras falavam que ela ia entrar em trabalho de parto só à tarde. E eu já não aguentava mais, eu não tinha forças para orar e não aguentava mais ver minha esposa sofrer. E eu pedi para o pastor Isair, que eu não tenho como agradecê-lo, e ele foi até o hospital. Ele orou. Ele acabou de orar e a Maiara entrou em trabalho de parto. Glória a Deus. E eu e o pastor só tivemos tempo de sair fora do quarto e os médicos chegaram e ela acabou tendo trabalho de parto ali. A gente foi para casa e no nosso coração ainda tinha aquele... A gente sabia que era o agir de Deus, mas ainda ficava, né, um sentimento assim de por que isso aconteceu, talvez, né? E no determinado momento, o Senhor usou uma irmã para falar o que a minha esposa falou, que talvez aquela criança, ela não seria como o nosso projeto, o nosso sonho. Por isso que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. E naquele momento, acho que qualquer dúvida que a gente tivesse no nosso coração, a gente deixou ali.
Porque aquela irmã que o Senhor usou, ela passou pela mesma situação que nós. Ela teve um filho, aliás, ela tem um filho, esse filho é obreiro da Assembleia de Deus aqui em Chapecó, e por 48 horas ele não teve batimento. Ela foi até o hospital para fazer a coletagem, e quando chegou no hospital, o coraçãozinho dele estava batendo, e continuou a gestação, e essa criança nasceu, e ela é perfeita. Então, ela sabia que o Senhor poderia fazer aquilo porque ela já tinha visto. Mas aí a gente viu o agir de Deus mais uma vez. Na semana passada retornamos ao médico, um doutor que não conhece o Deus que nós servimos. Quando entramos na porta, ele olhou para nós. Minha esposa sentou na frente dele, eu sentei ao lado dela, e ele perguntou: Maiara, você está bem? Sim, doutor, estou bem. Mas ele não se teve por satisfeito. Ele olhou de novo e falou: Maiara, você está bem? Ela falou: sim, eu estou bem, doutor. Aí ele olhou para o computador dele, para toda a situação que ocorreu e tal, e perguntou para ela pela terceira vez: Maiara, você está bem? Sim, doutor, estou bem. Mas em todos esses anos eu nunca vi ninguém passar pelo que você passou e chegar aqui como você chegou. Nesse momento ela falou do Deus que eu e você servimos, que nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e foi Ele que consolou o nosso coração. Eu creio que naquele momento, no coração daquele doutor, uma sementinha foi plantada, e um dia Ele vai dar a oportunidade, porque ainda a gente não teve essa oportunidade, de alguém falar do amor de Jesus para ele, e ele vai conhecer esse Deus que eu e você servimos, e o nome do Senhor Jesus será glorificado também na vida dele. Amém, irmãos? Eu creio que se você não entregou a sua vida ao Senhor, entregue de todo o coração. Tenha plena certeza que Ele tem o melhor para você, para a tua família. Pode ter certeza, talvez pode acontecer algumas coisas que no princípio você não vai entender, mas com o passar do dia, você vai ver que é o agir de Deus, dando o melhor para os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele merece. Aleluia. Eu queria convidar você, que nessa noite eu gostaria de iniciar uma campanha, a se pôr de pé. Coloque a sua dificuldade, o seu problema na presença do Senhor. Creia que Ele tudo pode. Nós servimos ao Deus do impossível. Aquele mesmo Deus que age na minha vida, Ele age na tua também. Basta você entregar a sua vida a Ele. Amém? Glória a Deus. Temos mais alguém que gostaria de iniciar uma campanha? Convido a igreja que está em campanha a se colocar de pé. Toda a igreja, por favor, coloque-se de pé. Pastor Lima? Pastor Lima vai estar orando com a igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Às vezes, estava pensando ali, às vezes as pessoas buscam mensagens, se preocupam em querer pregar, e não é errado, deve se preocupar mesmo, buscar de Deus, é um dom que Deus dá, e é o propósito nosso sobre a terra, fazer missão, pregar a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que nós somos testemunhas de Cristo, testemunhas do Senhor. E para testemunhar às vezes custa um preço. Eles aí testemunhando, dando esse testemunho, mas só Deus para entender eles e sentir. Quem passou por uma situação assim também até entende, mas é difícil. Mas São João 13:7, se não me foge a memória agora, Jesus fala para Pedro. Pedro fica um tanto perplexo assim com a atitude de Jesus, e Jesus fala para ele: olha, o que eu faço agora não entendes tu, mas depois tu vai entender. Tem coisas, irmãos, que no momento a gente não entende, mas fica na presença de Deus, não questiona,
que nós questionamos por quê, mas existem os paraquês também. E às vezes nós ficamos questionando só o porquê, e os paraquês de Deus fica de lado. Mas que Deus dê graça para nós não questionar muitas coisas na nossa vida que está acontecendo no momento, e depois nós vamos entender e poder agradecer a Deus ainda. Quero apresentar esse pedido de oração aqui. As pessoas que estão fazendo sua campanha, continuem, não desistam, né? Porque muitas vezes a pessoa está encerrando a campanha e a bênção dele está ali, por aquele objetivo que ele está fazendo. E o inimigo coloca uma dúvida e ele perde a bênção, às vezes desiste, mas é a oportunidade de ele dizer: Senhor, eu vou continuar uma outra campanha ainda. E Deus vai sempre te abençoar segundo o teu propósito de fé na presença dele. Aqui tem um pedido de oração. Eu sempre digo que esse pedido eu só levo e apresento a Deus, porque já é uma conversa dele com Deus diretamente quando ele passa no papel. Você tem tua necessidade de oração, incline a tua cabeça, fale com Deus e eu vou interceder e Deus vai nos abençoar. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Senhor, esse testemunho dos teus servos, Senhor, tu sabe do preço que custou para eles. Muitas vezes as pessoas que estão ouvindo talvez não dê a devida importância, Senhor, mas só mesmo, Senhor, nós que entendemos como é difícil quando nós passamos por uma prova, mas também somos muito gratos a Ti, Senhor, que diante da prova nós sentimos o Senhor bem pertinho de nós, nos consolando, nos abençoando, Senhor. Cada um de nós temos os nossos desafios no dia a dia, Senhor. Deus, mas Tu é o nosso consolo, a nossa fortaleza, Senhor. É tão bom nas horas difíceis nós sentir o Senhor pelejando por nós, Pai. E por isso que nos bons momentos nós estamos aqui nesta noite com o propósito de Te agradecer por todas as bênçãos. Pai, abençoa o Teu servo que vai ministrar a palavra nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvamos ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com um cântico que você conhece. Você que orou, você pode também orar cantando junto conosco, assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração. Cante, você sabe. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti.
Porque tudo que há, cante de novo. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. O nosso Deus, o Deus do impossível, Ele não esqueceu de mim, Ele não esqueceu de você. No íntimo do teu coração, Ele está vendo o que você está sentindo, o que você está passando, e Ele sabe do que você precisa. Aleluia. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Às vezes é difícil, meu irmão. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu Querer, cante. o Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. Cante. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Jesus. Quando tudo diz que não, Ou parece que o mar não vai se abrir. eu sei que não estou só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus é impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. De fato, nós servimos um Deus que não tem explicação, né? Muitas vezes a gente até tenta
tenta fazer alguma análise do que ele faz ou do que ele é capaz, mas não dá para medir, é bem difícil. Antes que você se assente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo de número 4 e o verso de número 7, 8 e 9. Um texto que Deus colocou no meu coração e que nos faz refletir um pouquinho, né, de o quanto Ele tem cuidado da gente. Livro, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Querem se assentar, por gentileza? Antes de dissertar um pouquinho a respeito desse texto, nós temos ali depois na saída, você pode levar, é um convite que nós vamos ter a nossa cantata no próximo domingo agora, a partir das 19h30. Então leve um convitezinho, pequenininho, mas é bem interessante. Leve para teus familiares, teus amigos. Você pode levar quantos você quiser. E entregue, e convide para estar conosco no domingo à noite. O culto inicia-se às 19h30, possivelmente até às 21 horas, aliás, já deve ter terminado, então vai ser bem objetivo, vai ser uma cantata bem interessante, o qual alguns adultos, né, alguns velhos e algumas crianças vão estar fazendo parte. O Júlio, inclusive, tu é o que mesmo, Júlio? É um trem lá na presença, ele faz alguma coisa, né? Ele praticamente é um ator coadjuvante, ele quase não aparece, mas ele está se apresentando para todo mundo como um dos personagens da cantata. Eu acho que ele nem aparece, acho que ele só fica de figurante parado, é uma árvore, eu acho que é uma árvore, mas ele vai estar aí. Então eu te convido a estar conosco no domingo à noite. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao teu coração. É algo muito bom. São momentos que a gente, depois que vive, quer viver de novo, viu? Quer experimentar de novo. Eu quero aproveitar aqui para louvar a Deus pela vida Eu vou começar por quem manda, né, Júlio? Pela vida da Maiara, pela vida do Júlio, pela vida da Nenê. Que Deus continue abençoando. Ana Júlia, que ela cresça, se desenvolva por completo, seja uma bênção. E daqui a algum tempo vai ter 2, né? Eu profetizei que ia ser 2, não é mais 1, é 2. E se não encherem um cestinho, né? Não vi uns 3 ou 4, né? Mas a princípio é 2, viu? Mas é um casal abençoado, é uma família querida. Está ali a mãe da Maiara, que a gente carinhosamente chama de a sogra do Júlio, né? Mas é uma família que nós temos e tratamos de fato e literalmente como da nossa família. Eles nos adotaram, né? Em função deles serem daqui, nós somos visitantes, né, irmão João? Aí eles nos adotaram, só que acabaram se lascando, porque nós damos uma despesa desgramada, que comemos feito piazinho pequeno, né? Mas eles têm suportado a carga. Mas é uma bênção, que Deus continue lhes abençoando. Meus amados, o texto que nós lemos, eu sou fã na Bíblia Sagrada dos que acompanharam Jesus por quase 3 anos, um pouquinho mais, quem sabe, né, irmão João? Um pouquinho mais ali, mas por 3 anos, vamos arredondar, alguns homens acompanharam Jesus, e eu sou fã do Pedro. Pedro para mim é o cara, e nada a ver em ser o primeiro papa da Igreja Católica, não tem nada a ver com isso, é porque eu gosto da personalidade do Pedro. Tivesse que dizer, ele já dava no meio, já dizia na cara, não mandava recado. Hoje a gente manda e-mail, manda WhatsApp, não. Ele ia lá na cara do caboclo e dizia, tu não presta e tu tem que melhorar nisso. O Pedro era assim. Mas ele teve a incumbência de Jesus de cuidar da igreja. Deus deu uma melhorada na personalidade. Ele continuava tendo aquele espírito, mas ele tomava mais cuidado na hora de falar. Quando ele dizia que a gente era feio, ele tratava com muito carinho, dizendo assim, ó, tu não é tão bonito. Que
Ele disse a mesma coisa que é feio, né? Mas ele disse assim, não é tão bonito. Então ele aprendeu com Jesus ter um cuidado diferente com as pessoas. E eu sou fã dele por isso. Mas o Paulo, tecnicamente, não andou com Jesus, mas é a pessoa responsável por hoje eu e você estarmos aqui. Porque o Pedro ficou cuidando da igreja, disciplinando, cuidando, doutrinando, ensinando. Um personagem que não tem o que dizer dele. Mas o Paulo, meus amados, o Paulo escolheu viver por causa de nós. Paulo é fantástico. O pastor Zezuino, por exemplo, é fã do Paulo. De vez em quando eu com eles até temos algumas divergências, né? No que diz respeito às personalidades. E ele é fã do Paulo. E eu entendo porque ele é fã do Paulo. Porque não tem como olhar a atitude deste homem, toda a sua história, e não admirá-lo. E eu quero deixar bem claro aqui uma coisa: ser fã não é ter como ídolo. Porque hoje, infelizmente, no nosso meio e ali na sociedade, as pessoas têm ídolos. Eu tenho um Senhor para a minha vida, não tenho ídolo. Mas posso admirar algumas personalidades, algumas personagens, alguns cidadãos, algumas cidadãs. Nós podemos admirá-los. E podemos, quem sabe, muitas vezes até desejar seguir os seus passos. Isso não é pecado não, desde que seja passos bons, né? Obviamente, porque tem uns tranqueiros aí que leva direto para o inferno, então não dá para seguir esse tipo de passo. Mas, por exemplo, Paulo, ele chegou num determinado momento de dizer o seguinte: ei, vocês que não conheceram Jesus, não viram como ele andou, não viram como ele se comportou, não viram do jeito que ele tratava as pessoas, então prestem atenção, olhem para mim, olhem para mim, que vocês vão ver Jesus. Isso é extraordinário, meus amados. Isso é fantástico. Você tem coragem de dizer isso para as pessoas que você ama e que estão à sua volta? Não. Ah, você não conhece Jesus, fique tranquilo, olha para mim, você vai ver Jesus. Você pode dizer isso hoje? Não. Nós aqui, vamos começar de cima para baixo, né? Eu e cada um desses, nós podemos dizer isso. Olhem para mim. Igreja, olhem para nós aqui, ó. E se vocês hoje não conseguem ver Jesus, fique tranquilo que ele já vai ajustar aqui e nós vamos começar a ser parecido com Jesus. Fique tranquilo. Eu creio nisso. Esse homem viveu aproximadamente 62 anos. Ele aprendeu tudo o que podia da cultura judaica. Ele era doutor. Hoje a gente cursa o ensino fundamental. Aliás, vamos começar lá do berçário, né? Do pré-1, pré-2, 3. Primeiro aninho, segundo, terceiro, quarto. Ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. Aqueles que já estão melhor preparados porque tiveram uma boa instrução já nessa crescente, vão para uma universidade, se graduam, fazem pós-graduação, fazem mestrado e alguns têm coragem e fazem doutorado. O Paulo era doutor, com 28 anos. 28 anos de idade, ele era doutor. O cara era fera, era muito bom. Só que até os 28 anos de idade, ele viveu o que o judaísmo dizia para ele viver, ao ponto de, um determinado momento da sua história, ele ir até o sumo sacerdote. Chegou lá: eu preciso de uma carta que o Senhor me dê autorização, porque tem um povo aí que se diz cristão, que, né, eles começaram a ser tratados como os cristãos, um povo que segue um tal de Jesus, que está começando a pôr a nossa cultura em xeque, está começando a dizer que o que nós aprendemos até hoje não serve mais. Sabe aquilo que você aprendeu a vida inteira como certo? De repente chega um caboclinho e diz assim: ó, isso aí está errado, isso aí não serve mais. Era isso que o Paulo estava dizendo para o sumo sacerdote. Eu não concordo com isso, eu quero tomar uma posição.
Então eu quero que você me dê uma carta autorizando prender esse tipo de gente. Espera aí, como é que eles vão falar mal do judaísmo? Como é que eles estão dizendo que não há só um Deus? Como é que eles estão dizendo que o Deus que eu sirvo não é o que deve ser seguido? Como é que eles estão dizendo que o que eu vivo no dia a dia, com a minha casa, com a minha família, não é o que vai me levar para o céu? Esse povo tem que ser castigado por isso. Até porque até hoje eu cresci aprendendo, eu aprendi tudo o que devia a respeito da lei. Então eles têm que ser castigados. E o sumo sacerdote foi lá e autorizou. E o Paulo saiu nas suas andanças por todos aqueles lugares ali, caçando cristão. E ele achava cristão. Porque hoje, quem sabe, quando nós saímos por aí, a gente não consegue achar um, né? Porque são tudo P2, tudo disfarçado. Tudo disfarçado. Porque tem o policial que está fardado, está tudo certinho. E tem o P2, que é policial do mesmo jeito, mas está disfarçado. Tu não consegue identificar. Às vezes ele está barbudo, cabeludo. Mas é um oficial de polícia que deveria estar com o cabelo bem cortado, a barba bem raspada, bem feitinho. Hoje nós temos crente P2, que para saber que ele é crente é só pela misericórdia do Senhor Jesus e dá um trem lá para ele ter que se identificar. Ou às vezes quando o diabo acusa, daí tu, aquele ali é crente, aí o diabo mostra ele para todo mundo. Até os 28 anos, Paulo viveu desse jeito, perseguindo o cristão. Pegava, prendia, botava na cadeia, açoitava, dava surra. Ele presenciou Estevão morrer. Aí se ele jogou pedra ou não me ajudem, mas eu acho que não. Mas ele viu, ele estava no processo. Espero que ele não tenha jogado pedra. Bom, talvez até tenha jogado porque pagou um preço que só a misericórdia. Para você ter uma ideia, com 28 anos ele teve um encontro com Jesus indo para Damasco. Aí algumas pessoas vão dizer que ele caiu do cavalo, outros dizem que não. Tecnicamente eu agora, o Isair, não está escrito, você vai procurar, não está escrito, você vai procurar nos livros, não tem essa menção. Porém, nós podemos podemos presumir que ele estava de cavalo. Porque um homem com essa condição, com essa autoridade, com essa carta de autoridade que lhe foi dada, ele não ia caminhar, ele estava pelo menos com um cavalo. E a Bíblia diz que quando ele encontrou Jesus, ele caiu. Caiu de onde? Do cavalo. E deve ter dado com a cara no chão. Literalmente, na minha visão. E as outras pessoas que lhe acompanhavam não viam nada, só viram um homem caído no chão. E ele ouviu Jesus falar com ele. Paulo ou Saulo, que é a mesma coisa, não foi trocado nome nenhum, era Saulo e Paulo. Outro falava em grego, outro falava em hebraico, o nome é o mesmo, só muda a pronúncia. Que eu já ouvi alguém dizer, não, porque antes era Saulo e foi trocado por Paulo. Não, era a mesma coisa, só que em duas culturas diferentes, tinha dois nomes pronunciados diferentes, mas era Paulo. Então me permitam, que também se chama Paulo. Isso aí, irmão João, obrigado. Vocês não têm cabelo branco? Se lasca, nós temos, né, irmão João? É assim que funciona. O senhor não pode falar nada que o senhor não tem cabelo, né? Então é assim. Mas a Bíblia diz que Paulo, caído no chão, de repente ouve uma voz no meio de uma luz que não dava para olhar, ao ponto que ficou cego por causa da luz. E aquela voz disse assim, o detalhe é que Jesus, até quando chama a atenção, ele chama com carinho. Ele disse assim, Paulo, ô Paulo, por que tu está me perseguindo? Mas quem é você? Eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. Jesus, até quando quer nos corrigir, Ele faz com carinho. É por isso que quando eu e você temos que corrigir os nossos filhos, não pode ser naquele momento de raiva, porque tem hora que dá raiva. Quando tu fala 18 vezes com o infeliz e ele não obedece, dá vontade de esganar o bicho. Mas daí tu não é pai, tu é só um imbecil.
Então quando tu fala 18 vezes e não acontece o que tu quer, tu vai lá, tira de onde ele está fazendo, põe do lado e sai tomar água. Aí no processo de ir tomar água e voltar, ora, Senhor, não me dá paciência, eu só quero graça. Aí tu vai lá, abraça, bota no colo, se der ainda, né? Ou bota sentado no teu lado e corrige. Porque se cada vez que Jesus ter que corrigir a mim e a você, Ele fizer do jeito que nós queremos corrigir os nossos filhos, ia faltar osso no corpo para quebrar, que Ele ia quebrar tudo. De tanto que a gente erra, e de tanto que Ele avisa, e de tanto que a gente não presta atenção. Não é assim? Aí agora Deus assim, Paulo, levanta, me ajude, se eu não estou enganado, vá até a rua chamada direita, lá você vai encontrar um homem, ele deu o número da casa, ele deu o endereço, você vai na rua assim, na casa tal, e fica lá, que lá eu vou falar contigo. Os companheiros dele não entenderam nada, porque a perseguição aos judeus acabou ali. Aí ele foi para determinada casa. O velhinho lá era Ananias, né? Ananias. Chegando lá na casa tal, daí de repente Deus fala com o ancião da igreja naquele lugar. Ananias, meu filho, senhor, lá na casa tal, o Paulo está te esperando. Mas que Paulo? O Paulo, aquele que persegue cristão. Mas daí, Senhor, aí o Senhor está de brincadeira comigo. Aí não, né? O homem vai me prender? Não. Fique tranquilo. Já conversei com ele. Tá, mas o que é que eu tenho que fazer lá? Vai lá e ora por ele. Porque tem que ser restaurada a visão, ele está cego. Tá, mas e daí? Daí que ele vai ser usado na minha mão. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. E tem uma frase, meus amados, que muda tudo a história do Paulo. E a frase é a seguinte: e ele vai ver o quanto vai sofrer por causa de mim. O Paulo comprou uma briga por causa de você e por causa de mim que não tem precedente, porque Jesus garantiu, então não adiantava orar pelo Paulo, era bobagem, porque Jesus garantiu para Ananias, ele vai ver o quanto ele vai sofrer, o quanto ele vai padecer por causa de mim. Paulo viveu o extremo do evangelho. Hoje nós temos uma vida light, irmão. Tu vem para a igreja quando quer, tranquilo. Em muitas igrejas por aí só se prega o que tu precisa, aliás, o que tu quer ouvir, não o que tu precisa. Então o evangelho hoje é melzinho com uma chupeta. Mas na época do Paulo, não. Na época do Paulo, meus amados, eu até fiz uma anotação aqui, ó. Por exemplo, quando ele falava aos coríntios, ele tratava dos problemas da carne, da presunção, da soberba, da idolatria, e ele era muito firme nisso, ao ponto de um determinado ele dizia assim: vem cá, quem é que morreu na cruz? Fui eu? Para vocês quererem ter a mim como Senhor das coisas? Foi o Pedro? Foi o Apolo? Não, quem morreu na cruz foi Jesus. Então é esse que vocês têm que adorar, não é a mim e nenhum desses outros que eu acabo de citar. Tu tem que adorar é a Jesus. Aí ele continua nas suas andanças aos Gálatas. Ele fala da liberdade que nós temos em Cristo. Eu conheci algumas pessoas, aliás, o Aleixo, vem cá, irmão. Eu vou falar do Aleixo, porque o Aleixo é parceiro, é da família. Se testemunho, se não tivesse Jesus, estava lascado, né? Florianópolis, aquele as andanças da noite ia ser de lascar. Então, com Jesus, liberdade total, 2 neném em casa, uma esposa maravilhosa, um trabalho. Eu conheci o testemunho do Aleixo. Um dia ele conta.
nosso pastor presidente vivia jogado nas calçadas de Joinville, bêbado. Essa liberdade que ele pregou aos Gálatas nós vivemos hoje. Jesus transforma as pessoas que não têm valor nenhum para a sociedade, coloca diante desta mesma sociedade como um homem de bem, um pai de família, um cidadão responsável, um exemplo a ser seguido pelos seus filhos. Era essa liberdade que ele falava aos Gálatas, aos Éfesos, ou a igreja em Éfeso, aos Efésios, né? Ele fala da importância da igreja e de suas orações, o quanto é importante nós estarmos reunidos com o mesmo propósito de servir e adorar esse Deus. Daí aquela condição, e eu sou muito direto nisso, que aquela pessoa que diz, não, eu sirvo a Deus na minha casa, isso é conversa para boi dormir, e o diabo já enganou ele, e do jeito que está vai para o inferno. Não existe adorar a Deus e ficar servindo a Deus em casa. Tu tem que congregar, tu tem que ter esse momento de comunhão conjunto com os demais, de adorar e servir a esse Deus. Porque se eu não consigo ter essa comunhão, como eu vou adorar a Deus? Aos Filipenses, ele é bem claro e objetivo dizer que Jesus é o nosso objetivo. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja com muitos objetivos, menos o mais importante, que é Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sai de casa por quê? Para vir hoje à noite aqui? Chovendo, até ficou bem fresquinho, dava para ficar em casa com a janela aberta, né? TV ligada, o pezão em cima da mesinha de centro, aí a mulher reclamando, nós os homens, né? Não é assim? A mulher, tira o pé daí, eu me acabei de limpar, infeliz. Mas não, foi lá, colocou uma roupinha diferente, pegou o carro, veio para cá. O que te motivou a sair de casa para vir na igreja hoje? Se não foi Jesus, nós vamos orar daqui a pouco, fique tranquilo, fica tranquilo. Mas nunca saia de casa para vir à igreja se o propósito não é adorar Jesus. Pastor, mas eu saí porque hoje eu tinha que começar uma campanha. O propósito não é esse. O propósito é errado, não é esse. Porque pode ser que você faça 18 campanhas e ele não te ouça, ou aliás, ou ele não te responda nenhuma vez. E daí? Não vai vir mais na igreja? Porque tem coisa que ele não quer dar. Todas as coisas que o teu filho te pediu até hoje, você deu? Não, né? Deixou de ser pai dele? Deixou de amar ele? Deixou de cuidar dele? Deixou de dar tua vida por ele? Não. Assim é o nosso Deus. Tem coisa que ele sabe que não serve para nós, e ele não vai dar. Então o propósito de sairmos de casa, como Paulo escreveu à igreja em Filipe, é Jesus. O objetivo é Jesus. E é só por isso que eu tenho que vir à igreja. O objetivo é Jesus. É extraordinário. Ele tinha uma facilidade aos Colossenses. Ele chama a atenção daquela igreja dizendo, vão aparecer gente dizendo que o evangelho é diferente, que você pode vir para a igreja e manter os mesmos hábitos e costumes que tu tinha lá fora no mundo. Se não, isso aí é enganação, isso são falsos mestres, são enganadores. Ele diz àquela igreja que quem aceita Jesus se torna uma nova criatura, ou seja, passa a ter um comportamento diferente. É só você olhar para você que já aceitou Jesus, o teu comportamento antes e o de agora. Mudou muito. A maioria, em especial os homens, ficava muito pouco tempo dentro de casa, estava a maior parte do tempo com os amigos, ou bebendo, ou jogando, ou inventando alguma coisa para não estar dentro de casa. Isso tudo é ação do diabo, porque depois que a gente casa, o propósito é ficar com a família, não com os amigos. E se quando tu ter que estar com os teus amigos, a tua família não puder estar junto, reveja os conceitos de amizade. Reveja os conceitos de amizade. Salvo quando tu diz assim, amor, eu vou em tal lugar, o pessoal vai estar reunido, vamos junto?
Não, não vou. Beleza, aí tu tá, tem a carta de euforia, tem lá a libertação, né? Pode ir, sem problema. Mas tem hora para chegar, não vai esquecer, né? Chega depois do horário, o bicho pega. Mas, se os teus amigos hoje te levam para lugares que a tua esposa não pode ir, reveja o teu conceito de amizade. Paulo escreveu à igreja em Colossos, dizendo que muitos virão tentando te tirar desse propósito que é servir a Jesus. Amém? O texto que nós lemos, eu até me distanciei um pouquinho daquilo que eu li, até me perdoem, mas é que de vez em quando a gente se empolga, né? Mas para encerrarmos, o versículo 8 do capítulo 4 diz assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Significa que quando você, por quaisquer que sejam os motivos, se sentir angustiado, eu posso te garantir que se você dobrar o joelho e pedir misericórdia, o Consolador maravilhoso vai tirar a angústia. Tu pode continuar sendo atribulado, mas a angústia vai embora. Ele não permite angústia no coração de quem tem comunhão com Ele. Não tem como. Perplexos, mas não desanimados. De vez em quando a gente se depara com uma situação que nos tiram o chão. E que num primeiro momento é muito provável que nos tira o ânimo de dar sequência naquilo que a gente quer fazer. Mas aí vem esse Consolador, diz assim, peraí, calma meu filho, eu estou contigo, fica tranquilo, vai dar certo. Não é do jeito que tu quer agora, mas fica tranquilo, eu sei de todas as coisas. E mesmo que fraquinho, tu continua no processo. Ele não deixa o desanimado ficar parado, porque ele reanima, ele revive, ele fortalece, ele põe de... É algo extraordinário. O Paulo viveu isso, meus amados, porque teve um dia que ele foi falar de Jesus numa determinada cidade, que eles o prenderam, levaram para fora, apedrejaram e ele foi morto. Que um tanto assim de pedra em cima de você, não tem como ficar vivo. E eles acertaram algumas na cabeça dele. No entanto, que os seus amigos depois foram lá mexer com ele, desculpe a minha franqueza, a Bíblia não diz que ele estava morto e ressuscitou, mas eu entendo pela circunstância. Foram lá buscar ele e Deus deu vida de novo. Ele ficou de pé, sacudiu a poeira e voltou para dentro da cidade. Adversidade, ou seja, ele foi atribulado ao ponto de ser apedrejado. Ele ficou perplexo com tudo aquilo, mas o ânimo não saiu do coração dele. Ele ficou de pé e disse, eu vou voltar de novo, esse pessoal tem que conhecer Jesus, eles têm que saber quem é esse ser que mudou a minha vida. Perseguidos, mas não desamparados. Uma coisa eu posso te garantir com todas as letras e grave se for preciso. Tudo pode ir contra você, mas o meu Jesus nunca vai te deixar sozinho. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque até hoje nada do que ele disse, ele voltou atrás ou se enganou. E ele disse, todos os dias eu vou estar com vocês. Todos os dias. Não vai ter um minuto sequer que ele vai deixar você caminhar sozinho. Às vezes até parece que a gente está sozinho, porque parece que nada dá certo, que a gente pede ajuda e ninguém ouve. Porém, muitas vezes nós estamos pedindo ajuda para as pessoas erradas. Às vezes o que eu e você precisamos fazer é simplesmente sentar. Não precisa nem dobrar o joelho. E dizer, pai, agora é contigo porque eu não aguento mais. Está pesado o negócio. A cruz parece que eu não consigo mais segurar. Conversa com ele. Bate um papo com ele. É fácil? Claro que não é fácil.
mas Ele não te esqueceu e não te deixou sozinho. Abatido, mas não destruído, porque muitas vezes as adversidades do dia, as preocupações, as perseguições, as lutas cansam e a gente não consegue ficar de pé. Mas se nós olharmos para a história do cristianismo, o Daniel foi para a cova, mas saiu. Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, foram para a fornalha, mas saíram. Elias foi caçado para ser morto, mas viveu até o dia que foi arrebatado. Davi foi perseguido por Saul, mas reinou. Moisés fugiu como um criminoso, mas voltou como um legislador. Nós éramos pecadores, porém hoje somos filhos de Deus. Às vezes cansa, mas é nessas horas que a fala do salmista onde diz assim: ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer a diferença. É nessa hora desse cansaço em que nós devemos dizer: Senhor, agora é contigo, porque eu não consigo. E quando eu não consigo, é a hora que Ele pega na mão e diz: meu filho, fica tranquilo, eu estou aqui. Fica de pé, por gentileza. Quem se encontra assim, cansado, angustiado e deseja de uma oração, sem te constranger, porque nunca é esse o objetivo. Deus conhece o meu coração. Quem precisa de uma oração, sai do lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Eu quero orar contigo. Quem sabe hoje você diz: pastor, está difícil, tem dia que nem na igreja dá vontade de vir, porque é tanta gente que não nos compreende, são tantas as circunstâncias que muitas vezes nos entristecem. Mas eu quero te dizer que nós servimos um Deus que conhece tudo nos mínimos detalhes. Quando a gente diz mínimos detalhes é uma redundância, né? Porque se é mínimo já é pequeno, detalhe já é pequeno. Então detalhe mínimo. O Paulo viveu 62 anos, dos quais 34 ele serviu a Deus. E os 2 últimos ele estava preso. Mas até em um determinado momento, quando ele foi preso, quando ele foi açoitado, espancaram ele, prenderam uma corrente num tronco, dentro de uma caverna, um calabouço. Lá ele adorou a Deus. Lá ele disse: Senhor, Tu é maravilhoso, Tu é extraordinário. Ele viveu sempre o extremo do cristianismo. E eu te convido a fazer isso também. A se apresentar aonde quer que você vá como filho de Deus, cristão, que está para fazer a diferença. Amém? Vamos orar pelas pessoas que aqui estão. Estenda a tua mão para cá. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença. Eu quero Te louvar por este momento especial diante de Ti. Te apresentar as vidas que estão aqui diante desse altar, as famílias aqui representadas por ela. Tu conhece as nossas limitações, Tu conhece o nosso coração. Eu peço que neste momento este Consolador extraordinário chamado Espírito Santo venha agir, Senhor, em cada vida de uma forma especial e de uma maneira maravilhosa, nos fazendo entender os Teus propósitos para as nossas vidas, para a nossa família. Deus, venha dar sabedoria, venha dar entendimento, venha dar saúde física,
Venha dar sensibilidade à voz do Teu Espírito, para que por ele continuamente possamos ser guiados a cada manhã. Que o Teu nome seja glorificado no meio de nossa família, de nossa casa, no nosso trabalho. Que a sociedade possa identificar em nós pessoas cheias do Teu Espírito Santo. E que possamos fazer a diferença, Senhor, aonde quer que estejamos, o ambiente em que nós estejamos seja alcançado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que as pessoas possam sentir-se à vontade ao nosso lado e desejar conhecer qual é o Deus que nós servimos em função desta paz que nós vamos transmitir. Desta forma, pelo poder que há no Teu nome, eu ministro a bênção sobre a vida de cada família e de cada pessoa aqui diante do Teu altar, e que em tudo Teu nome seja glorificado. Amém. Que Deus nos abençoe. Faça assim com a sua mão e vamos nos despedir nessa noite. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Seu Santo Espírito, nosso Consolador, seja com todos nós. Deus abençoe. Amanhã temos o culto à tarde aqui às 14h30. E se você desejar estar conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém.